Olá pessoal, aqui é o professor Lourenço Filho do curso técnico em Guia de Turismo, aula número 2 com o assunto Atitudes e Satisfação no Trabalho. Bom, quais são os objetivos principais desta aula? Resumir a relação entre atitudes e comportamento. A gente vai ver como que é constituída uma atitude, comparar as principais atitudes no trabalho que faz a pessoa se sentir satisfeita ou insatisfeita com o trabalho, definir essa satisfação, né, e mostrar como que isso pode ser mensurado. A gente vai ter um gráficozinho lá que é possível detectar se você está numa posição ativa ou passiva em determinada situação em relação à motivação no trabalho. Calma aí. Que é o comportamento. Que o comportamento refere-se à intenção de comportar-se de determinada maneira com relação a alguém ou alguma coisa que eu tenha ocorrido, situação que você esteja passando. Então, o comportamento ele é implicado por conta das outras duas, ou seja, a sua cognição, o que você entende sobre aquilo ali, sobre aquela pessoa. Eu conheço essa pessoa dessa forma. Então você acredita que ela é daquela maneira. Então você vai agir, reagir, na verdade, comportar-se perante essa pessoa com base justamente nessas suas percepções e nas emoções que você guarda em relação a essa pessoa, tá? Aqui tem um gráfico que mostra em detalhes aqui como que é formado a atitude, quais são os seus componentes que vocês viram ali, né? São os três: cognitivo, afeto e comportamental. Então, cognitivo, para ficar mais fácil de entender, é a avaliação que você faz. Você está avaliando baseado naquilo que você acredita. Será se é verdade? Será se é assim? Não, mas eu sei que é isso, eu conheço que é isso. Então você vai avaliar aquilo dali, né? Então, um exemplo vocês estão vendo aí. O meu supervisor deu uma promoção a um colega que merecia menos que eu. O meu supervisor é injusto. Ou seja, eu já percebi, eu já avaliei que a atitude que ele tomou em relação à promoção do meu amigo, do meu colega, é injusta. Então já é a minha avaliação, é o que eu tenho como cognição relacionado a essa situação. Qual é o meu próximo componente da minha atitude que eu irei tomar e da forma que eu vou me comportar? O meu sentimento, né? Geralmente é um sentimento de raiva, né? De desgosto com o meu supervisor, com o meu chefe, por não ter me considerado, por não ter me reconhecido. E assim, qual será meu comportamento? Qual será a minha ação? Né? Estou procurando outro trabalho, ou reclamo do meu supervisor, ou qualquer outra coisa. Faço uma reclamação, vou atrás, tento mostrar que eu também mereço. Então, será a ação das minhas cognições e do meu afeto com relação àquela situação, tá? Então, basicamente, a atitude é constituída de três componentes, que são esses que vocês acabaram de ver e exemplificado aqui no exemplo de um funcionário que não recebeu sua promoção. E essas atitudes podem ser negativas, né, em relação ao supervisor, ou positivas. Isso pode variar dependendo da situação. O comportamento é sempre determinado pelas atitudes. Eis a questão, né? Então vocês pensem um pouquinho e reflitam. Se vocês concordam que sim, porque o senso comum sugere que as atitudes determinam o comportamento. O seu comportamento, como vocês viram no exemplo do chefe que deu a promoção a um colega, o comportamento vem depois dos dois primeiros passos da atitude, dos dois primeiros componentes. Não é isso? Então, claro que o comportamento ele é determinado pelas atitudes, tá? Então, naturalmente, as pessoas buscam o que lhe agrada e evitam aquilo que lhes desagrada. Ou seja, como que eu vou saber se aquilo me agrada ou desagrada, para me poder saber de que maneira eu irei me comportar diante disso? Fazendo a avaliação, que é a minha cognição, e vendo meus sentimentos em relação àquilo. Eu me sinto bem com isso? Isso me agrada? Vocês entenderam? Então, é exatamente dessa maneira. Bom, existe uma pesquisa feita por um pesquisador, na qual ele conferiu, né, dentro de uma empresa, de uma fábrica de tabaco, né, e achei muito interessante. Olha só, o que que ele chama? Ele chama isso como dissonância cognitiva, que é Leon Fitch. Qualquer incompatibilidade entre duas ou mais atitudes ou entre comportamento e atitude, ou seja, uma dissonância. O que que é dissonância? Dissonância é você não estar de acordo com aquilo, né?
Então, essas variáveis, por exemplo, os moderadores mais poderosos do relacionamento, atitude e comportamento, são a importância da atitude, sua correspondência com o comportamento, sua acessibilidade, existência de pressões sociais e experiência direta da pessoa com a atitude. Como eu falei para vocês, esse pesquisador ele foi numa indústria de cigarros, de tabaco, e lá ele encontrou pessoas que não fumavam, que não consumiam o produto que eles mesmos fabricavam. Aí vocês imaginam, eu não fumo cigarro por quê? Porque eu sou consciente, eu creio que não me faz bem, eu aprendi isso, eu li, eu estudei, minha crença me diz que não faz bem. E não me faz esse sentimento de dizer assim, eu vou consumir um produto que eu sei que eu sou consciente que não faz bem, que prejudica a saúde, a minha saúde e a dos meus próximos. Então, eu já tenho esse sentimento em relação ao produto. Porém, eu sou forçado a trabalhar na indústria porque eu preciso do meu sustento, eu preciso do emprego. Então, eu acabo vivendo uma dissonância cognitiva. Eu sou discordo com as minhas crenças, porém eu ajudo a fazer aquilo que eu não acredito. Vocês entenderam? Então, é um exemplo bem prático do que o pesquisador Leon fez aqui para que definiu o que é uma dissonância cognitiva. E ele também continua, ele sugere que há também outras situações, por exemplo, quando as pessoas são forçadas ou são pressionadas a aceitar determinada coisa, então elas acabam fugindo das suas crenças, das suas percepções, né? E aceitam, como aqui ele está falando, o cara que vai participar das reuniões sindicalistas, mesmo ele não sendo um sindicalista, mesmo ele não concordando com os princípios do sindicato lá, eles não aderem àquelas ideias, porém participam, de forma que, se eles ficassem de fora, eles poderiam estar comprando briga com alguma pessoa, por algum lado, né? E assim ele querendo evitar esse conflito, ele acaba aceitando ou participando de alguma coisa que desagrada. Bom, quais são as principais atitudes do trabalho? Satisfação com o trabalho. Se você está satisfeito com o que você faz no seu trabalho, lógico que você vai ter um sentimento positivo, lógico que você vai se sentir bem, né, com relação ao trabalho e o resultado do que você faz, né, das suas avaliações. E também o envolvimento com o trabalho, tá? É que corresponde ao grau em que a pessoa se identifica psicologicamente com o seu trabalho. Eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Qual é o sentido de fazer isso, né? Qual o bem que isso traz para mim e para as pessoas, né? Então isso acaba sendo um envolvimento que você tenha mais, um prazer que você tenha mais com o trabalho. Continuando ainda com as principais atitudes do trabalho, temos aí o comprometimento organizacional, que vem a ser o comprometimento organizacional. Ele é definido como o grau de identificação que o trabalhador tem com uma empresa e seus objetivos. É o desejo de manter-se como parte dela. A teoria considera que existem três comprometimentos. Quais são esses três comprometimentos? A gente vai ver aqui agora, que corresponde ao afetivo, ao comportamento afetivo, instrumental e normativo, tá? Vamos definir cada um deles. O comprometimento afetivo, afeto, já está dizendo, né? É a ligação emocional com a empresa, tá? Ou com as crenças, os seus valores, né? Aquilo que você cativa numa determinada empresa, ou situação, ou organização, tá? Vamos dar um exemplo. Um jogador de futebol, ele pode ser muito mais comprometido com o clube, com o time, quando ele também é um torcedor do time. Então ele abraça mais a causa, ele veste a camisa de verdade, né? Já o comprometimento instrumental, talvez o jogador ali ele já esteja mais preocupado com o ganho. Ah, eu estou jogando no time porque eles me remuneram muito bem. Ou seja, ele está se mantendo ali, o comprometimento dele ali é apenas por questões instrumentais até que um outro time ofereça uma proposta melhor. Já o comprometimento normativo já corresponde a uma situação, por exemplo, se um jogador tenha se machucado e aquele time tenha dado a ele todo o suporte, a assistência necessária, né, que foi para ele ali naquele momento, naquela situação ruim.
Então ele pensa em sair, por mais que ele tenha uma melhor proposta de outro time, mas ele não sai porque ele está comprometido numa questão assim, se eu sair eu vou deixar na mão essas pessoas porque eles me ajudaram muito. Então são esses tipos de comprometimento organizacionais que a gente geralmente identifica, né, dentro das organizações. Aqui, por exemplo, já estava falando do jogador, o jogador Adriano, né, que é um grande torcedor do time do Flamengo, a qual ele fez parte da equipe por algum tempo, né? E ele tinha esse comprometimento afetivo, né? Como mensurar a satisfação com o trabalho? Primeiro, quão satisfeitas as pessoas estão com o seu trabalho? A gente faz esse questionamento. O quão satisfeito é pelo ganho, né? Por se sentir realizado, pelos resultados que você faz e você consegue atender às necessidades das pessoas, né? O que mais que causa essa satisfação? Os benefícios, né? A realização dos seus sonhos. Então, quando você está assim, ou você se sente, né, bem, digamos assim, realizado e, consequentemente, isso faz com que você produza mais dentro da organização. Então, produzindo mais, você tendo mais resultados, você consegue dizer, eu sou satisfeito com o que eu faço. Então, seria essa a ideia. Então, façamos essas perguntas e se todas elas forem positivas, de fato, você está satisfeito com aquilo que você faz, né? Se você reconhece que você está tendo melhores resultados, que você consegue realizar seus objetivos, alcançar seus objetivos e ser feliz com aquilo que você está fazendo, lógico, você está sendo uma pessoa satisfeita naquilo que você está desempenhando no seu trabalho. Saída é uma resposta à insatisfação expressa pelo abandono da organização, ou seja, se eu decido ficar aqui, né, é porque eu tive uma atitude de reclamar, vou sair. Meu patrão não me deu promoção, eu merecia mais do que o meu colega, vou reclamar e vou sair. Então, eu estou saindo, já é uma atitude que destrutiva, estou saindo, quebrando o contrato. Ah, vou falar, vou reclamar, porém vou me dedicar um pouco mais para que eu seja reconhecido e mereça ser promovido também. Então eu vou ter voz, vou continuar sendo ativo, positivo, porém estou construindo essa possibilidade de no futuro ganhar essa promoção. Agora vamos analisar o contrário de tudo isso. Meu patrão não me reconhece, não me enxerga, não me valoriza. Beleza, então, já eu vou fazer de conta que eu estou trabalhando aqui, eu vou ser negligente. Isso é negativo. E o que que isso pode me trazer? Pode me trazer a consequência mais grave, que é o que? A demissão, né? Ou eu simplesmente fico calado, aceito o que ocorreu, né? Guardando mágoa, não gostei. A minha atitude vai ser de ficar calado, não reclamar, não ter voz, não reivindicar aquilo que também é de meu direito e ficar calado. Isso acaba sendo mantendo na atitude construtiva, sim, porém negativa, por quê? Porque eu estou aceitando uma situação que é injusta. Então, comigo mesmo eu não vou estar infeliz, eu não vou estar satisfeito. Tá? Então, esse gráfico aqui deixa muito claro isso. Se vocês tiverem uma situação na vida de vocês, vocês colocarem aqui nesse gráfico e analisar esses pontos, esses 4 pontos, vocês vão conseguir identificar se vocês estão tendo satisfação ou insatisfação com determinada situação. Fica aí a dica para vocês exercitarem depois. Bom, até aqui, pessoal, é o que eu tenho para a aula de hoje em relação a atitudes e satisfação no trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.